Eles se concentraram depois que eles viram Jesus subir aos céus, segundo o relato bíblico. Eles se reuniram em assembleia, apenas orando, distribuindo tudo que tinha, vendendo as suas propriedades, ajudando uns aos outros, na esperança de que Jesus voltasse no dia seguinte, até que caísse a ficha e percebesse que não era bem isso que Jesus havia dito. E partiram então para a batalha, partiram para o trabalho. E quanto labutaram, quantos cristãos sofreram, quanto lutaram para implementar o Evangelho na face da terra. E 2000 anos depois, Jesus ainda não voltou. E não voltou porque, segundo nos ensina o Espiritismo, ele não foi a lugar nenhum. Esse voltar, Jesus voltar, é mais simbólico também, porque ele está sempre conosco, como ele mesmo prometeu, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ele está em toda a terra, ele está no nosso meio, ele está nos acompanhando, ele está nos orientando, nos dirigindo através dos seus emissários o tempo todo. Mas sem dúvida nenhuma, nós estamos entrando num processo de renovação que nós poderíamos chamar de final dos tempos, ou final de um período. O Espiritismo nos enfatiza isso, que nós estamos terminando a fase de expiação e provas da terra e iniciando o processo de ingresso no mundo de regeneração, ou no estágio de regeneração, porque o mundo será o mesmo, a terra será a mesma. E isso certamente acontecerá com alguns traumas, acontecerá evidentemente também com algumas catástrofes, como sempre aconteceram, mas não necessariamente com uma catástrofe de nível mundial, de nível exterminador, como se teme. E acontecerá também ao longo de muitas décadas, quem sabe de muitos séculos, num processo depuratório, num processo de expiação, num processo de purificação e de seleção natural dos espíritos. Porque, ao contrário do que se imagina, não será Jesus e nem Deus que vai determinar quem vai ficar aqui, mas segundo as leis estabelecidas por Deus, segundo os princípios fundamentais estabelecidos pelo Evangelho, nós mesmos nos colocaremos na condição de estarmos ou não nesse novo mundo. Nós é que vamos escolher se queremos ou se podemos ficar. Claro, essa vontade, essa escolha está condicionada a nós nos filiarmos aos princípios fundamentais do Evangelho. Não é apenas vontade, é mais uma vez ação, é mais uma vez conduta que nos coloque, que nos enquadre nesses princípios. Mas é preciso que nós estejamos preparados para isso, né? Jesus alertava exatamente para a necessidade de preparar. Ele dizia que o dono da casa, precavido, ele sabe que não tem hora para o ladrão chegar. Por isso é preciso manter a casa fechada, a casa resguardada, porque o ladrão não avisa quando vem, ele chega de surpresa. Já era assim naquele tempo, né? Agora continua sendo, mas já era assim daquele jeito. O ladrão nenhum avisa: vou te roubar. Ele chega de surpresa. Ele diz: o Filho do Homem virá como ladrão à noite. Esse como ladrão também é simbólico, né? Ele quis dizer de surpresa. E por isso é necessário que sejamos preparados. Ele dá alguns exemplos, né, no seu sistema de parábolas maravilhosas. Ele dá alguns exemplos de como tem que ser, da importância dessa preparação e da nossa conduta. Ele mostra como deve ser a nossa conduta. Nesse sermão profético propriamente dito, ele conta 2 parábolas interessantes, dá 2 exemplos interessantes. Ele fala dos 2 servos. Ele diz: aquele servo fiel que o Senhor viajou e deixou a casa em suas mãos para que administrasse, e que em todo momento foi diligente, foi cuidadoso, foi zeloso com os bens do seu Senhor, respeitou os seus companheiros, dirigiu bem a sua casa, não estava preocupado porque o Senhor viajou, ele está distante, eu posso fazer o que quero. Não, eu sou responsável pela casa do meu Senhor. E cuidou dela com zelo, com esmero. E quando o Senhor voltou, encontrou a casa em ordem,
porque ele havia cuidado, havia honrado a confiança que o Senhor havia depositado nele. E ele foi premiado em função da sua conduta, por ter sido um bom servo. Mas ele fala do outro servo, um segundo servo, aquele que o Senhor, tendo viajado, deixado a casa em suas mãos, disse: o Senhor está longe, portanto eu é que mando aqui agora. E passou a viver desregradamente, administrando mal os bens, maltratando os outros servos, seus companheiros que lhe estavam subordinados. Não se preocupou com a administração dos bens do seu senhor, porque imaginava que ele fosse demorar. Por que se preocupar se eu não sei quando ele vai voltar? Por que me preocupar se ele pode demorar tanto para vir? Mas acontece que aquele senhor voltou de surpresa e surpreendeu o mau servo, que foi punido pela sua negligência. Esse foi punido também é simbólico, porque ele se puniu, ele se colocou na condição de mau servo e apenas colheu aquilo que plantou. Ou seja, não estava preparado para o momento da volta do seu Senhor. Ele conta ainda uma outra parábola, também interessante, que ele fala das 10 virgens. Diz que houve um casamento, uma grande boda, e aquelas 10 moças foram convidadas. Provavelmente era similar das damas de companhia de hoje, né? Que são convidadas especiais, amigas da noiva, do noivo, que tem uma presença especial na entrada da noiva, na recepção, mas elas tinham que estar preparadas para isso. E uma das preparações, a principal, nós não tínhamos naquele tempo a luz elétrica, era levar lâmpadas para iluminar o ambiente. E conta Jesus que 5 daquelas moças, além das lâmpadas, levaram azeite de reserva, combustível de reserva. As outras negligentes não levaram. Acontece que o noivo demorou e elas dormiram. E lá pela meia-noite foram acordadas pelo alarido das trombetas, pelos gritos de viva os noivos, e as lâmpadas daquelas que não tinham levado azeite estavam apagadas. E não podiam entrar na festa com as lâmpadas apagadas. E pediram às outras: cedam um pouco do vosso azeite. Disseram: não, se eu ceder para vocês vai faltar para mim, vão buscar. E elas saíram correndo apressadamente, mas quando voltaram a porta já estava fechada e não puderam entrar no banquete. Parece simplista isso, mas como é significativo. Como é significativa essa mensagem de Jesus, da necessidade de estarmos preparados, independentemente daquilo que vai acontecer. Elas não sabiam o momento que o noivo viria. Portanto, deviam estar preparados para a demora. Deviam estar esperando que pudesse atrasar. Noiva já atrasava naquele tempo. Quer dizer, mas aí parece que foi o noivo que atrasou. Mas já atrasava naquele tempo. Por que não estar prevenido? Por que não estar preparado? A grande questão que nós perguntamos, né? A grande questão que se coloca diante de nós: nós estamos preparados? Vamos imaginar hipoteticamente, né, que Jesus voltasse nesse momento, usando a linguagem tradicional da Bíblia. Jesus voltasse nesse momento. Nós estamos preparados? Nós temos azeite suficiente para entrar no banquete? É o caso de nós raciocinarmos, fazermos a nossa reforma íntima, né? Para vermos se nós estamos em condições. Eu já contei aqui uma vez uma história que eu ouvi algumas vezes ainda na Igreja Batista, que eu acho muito interessante, porque lá eles contam essa história da vinda de Jesus como algo assim, um estardalhaço, trombetas tocando, muito barulho, anjos cantando, e é uma coisa bonita e assustadora ao mesmo tempo, que eles